noite, alunos! Vamos continuar a falar sobre filiação? Bom, agora a gente vai partir do entendimento do reconhecimento desse estado de filho, que pode se dar de maneira voluntária ou judicial, mediante provocação a uma resistência do pai ou da mãe que não quer voluntariamente reconhecer como seu aquele filho. Bom, quando a gente fala no reconhecimento voluntário, o legislador tem uma nomenclatura própria para falar desse procedimento. É a chamada perfiliação. Então, toda vez que vocês lerem esse nome perfiliação, ele significa o reconhecimento baseado num ato espontâneo, voluntário, de livre vontade do pai e ou da mãe. Bom, a gente vai trazer aqui algumas características para a gente entender como funciona essa perfiliação. Joga aqui na tela, Bibiu. Bom, a gente falou, quando tratou da origem da filiação, que a filiação ela tem várias origens. Por isso, essa manifestação voluntária, ela independe de prova genética, já que a filiação ela pode ser biológica, jurídica ou afetiva. Então, quando a gente trata da perfiliação, o vínculo biológico não é essencial, não é necessário. Volta para mim aqui a tela. Outra característica importantíssima desse reconhecimento voluntário é a sua irretratabilidade. Significa dizer que, uma vez reconhecido o filho de maneira espontânea, sem qualquer vício de consentimento ou indução a erro nessa situação fática, esse reconhecimento não pode ser desfeito. Então, se a pessoa reconhece como seu aquele filho biológico ou aquele que é socioafetivo, que apesar da inexistência de vínculos parentais, ele trata como se seu filho fosse, em momento posterior, esse vínculo, uma vez constituído, não pode mais ser desfeito. O reconhecimento, ele também é incondicional. Significa que ele não está sujeito a nada. Ou a pessoa reconhece ou não reconhece o filho. Ele não pode condicionar o reconhecimento a qualquer tipo de circunstância, presente ou futura. É preciso a gente entender também que, para o reconhecimento voluntário, até a edição do provimento 63/2017 do CNJ, existia um entendimento que só era possível esse reconhecimento quando não houvesse registro anterior. Significa dizer, ou a criança não era registrada por ambos os pais, e aí qualquer deles, mediante aquele procedimento do registro, que a gente falou nas aulas passadas, ele procurava o cartório a fim de constituir inicialmente essa relação filial, ou havendo um registro que não indicasse um dos polos, ou do pai ou da mãe, era possível depois acrescentar esse novo vínculo parental que estava faltando, que estava ausente. Acontece que o artigo 14 do provimento 63/2017 do CNJ abre brecha para a interpretação da possibilidade do reconhecimento de multiparentalidade em cartório, na medida em que ele condiciona ao reconhecimento de uma parentalidade socioafetiva a anuência desse registro baseado na socioafetividade aos pais registrais, ao pai e ou a mãe registral. Então, se já existe pai e mãe registral e se busca um novo reconhecimento de filiação baseado na afetividade, então isso nada mais é do que o reconhecimento da multiparentalidade em cartório, que até então somente vinha sendo reconhecida pela via judicial. Mas essa questão ainda é uma questão um pouco polêmica, porque o próprio presidente do CNJ, ele já se manifestou no sentido de que não cabe multiparentalidade extrajudicial, a despeito de todos os considerandos do provimento, inclusive com referência ao julgado do STF 898-060, que reconheceu os múltiplos vínculos parentais, e deste artigo 14, que aqui nós estávamos nos referindo. Então, joga aqui na tela de novo para mim, para a gente falar sobre outras características da filiação, do reconhecimento da filiação voluntária.
Outra característica são os efeitos erga omnes. Então, uma vez reconhecido esse vínculo, a sua eficácia ela se projeta para além das partes e de forma ex tunc, ou seja, retroativo até a data do nascimento, em que pese ele venha a ser realizado muito tempo depois desse momento. Continuando as características aqui da perfiliação, é preciso a gente entender que este procedimento é um procedimento personalíssimo. Volta aqui a tela para mim. Significa dizer somente quem é pai ou mãe tem legitimidade para reconhecer como seu aquele filho. Então, nesse caso, os pais e somente eles têm a possibilidade jurídica de promover este tipo de procedimento voluntário. Significa dizer, inclusive, que como cabe estritamente a eles, caso um desses pais ele seja casado, não há necessidade de autorização do seu cônjuge que não mantém vínculos parentais com este filho reconhecido, autorização para que este reconhecimento ocorra, já que ele é personalíssimo dos pais e a situação conjugal dos pais, como a que a gente já falou reiteradamente nas nossas aulas, não interfere na relação destes para com seus filhos, certo? Bom, outra característica importante do reconhecimento voluntário é que ele não constitui a filiação. A filiação ela existe desde o nascimento. O que acontece, ele declara uma situação pré-existente. Então, no momento em que se declara, que se por manifestação espontânea de vontade, se reconhece um filho, aquela situação, o estado de filiação, ele não se constitui ali, apenas se declara formalmente uma situação pré-existente. Joga aqui na tela de novo, que eu quero falar um pouquinho sobre os instrumentos pelos quais se procede este reconhecimento voluntário. Então, o mais comum deles é o próprio registro de nascimento, a certidão que fica arquivada em cartório, a certidão extraída dos documentos cartorários, em que se comprova o estado de filho. Mas é possível também reconhecer a filiação voluntária por outros instrumentos. A escritura pública, escrito particular arquivado em cartório, é possível reconhecer filho por testamento e manifestação de vontade perante o juiz. É lógico que, volta para mim, todos esses outros documentos, manifestação perante o juiz, testamento, escrito público ou particular arquivado em cartório, eles devem ser formalizados no registro de nascimento daquela pessoa. Mas é uma forma de se fazer a declaração de vontade que vai repercutir na situação jurídica do reconhecido. E aí, o nosso Código Civil, inclusive, determina que esse reconhecimento voluntário, ele pode se dar, normalmente acontece durante a vida do reconhecido, mas inclusive ele pode se dar antes do seu nascimento, ou seja, no reconhecimento da filiação de nascituro, aquele que está sendo gestado, mas ainda não nasceu, e inclusive após a morte. Nesse caso da morte, do reconhecimento póstumo de uma pessoa, é preciso a gente atentar para que este reconhecimento não tenha finalidades econômicas para fins de sucessão. Significa dizer, então, que para o pai ou mãe reconhecer um filho após o seu falecimento e para que este reconhecimento não tenha motivações vedadas pela lei, é preciso que o filho reconhecido tenha descendentes. Por quê? Porque na medida em que ele tiver descendentes, a sua herança, o patrimônio decorrente da sua morte, a transmissão do patrimônio decorrente da sua morte, será destinada aos seus descendentes que estão em posição superior, anterior aos ascendentes na ordem de vocação hereditária. Então, o reconhecimento daquele pai ou mãe feito após a morte do seu filho não lhe trará repercussões econômicas na sua sucessão. Então, só é possível o reconhecimento póstumo nesta situação. Caso não haja descendentes, a lei não permite o reconhecimento voluntário, ok? Bom,
Nesse caso do reconhecimento, é preciso a gente entender também uma diferença básica entre o reconhecimento de pessoas menores de 18 anos e de maiores, de pessoas plenamente capazes. No caso das pessoas maiores de 18 anos, a lei é clara, lá no artigo 1614, ao exigir o consentimento dos filhos maiores para o seu reconhecimento voluntário. Significa dizer que até os 18 anos, o filho ele não pode se opor ao reconhecimento voluntário do seu pai ou de sua mãe. Mas a partir do momento que ele adquire a plena capacidade civil, este reconhecimento voluntário só pode ser feito com a sua anuência, com o seu consentimento. Só que aqui a gente tem que entender um pouquinho a respeito dessa voluntariedade. E o próprio código diz, quando diz que o reconhecimento ele é irretratável, significa que eu não posso mais desfazer o estado de filiação que uma vez foi constituído, desde que esta situação não tenha sido formada a partir de um erro ou de falsidade. O código estabelece a vedação, a retratação como regra, mas traz duas exceções. A possibilidade de, uma vez constituído, se desfazer, se dissolver o vínculo de filiação. Está lá no artigo 1604, que em caso de erro ou de falsidade, é possível se pleitear a anulação do registro, situação que acabou sendo referendada também pelo enunciado 130 do Conselho da Justiça Federal. Bom, apesar deste artigo ser bastante claro, dizendo que em caso de erro ou falsidade é possível a anulação do registro, a doutrina e a jurisprudência vem reconhecendo uma flexibilização a esse direito do pai ou mãe enganado. É no caso de já existir uma socioafetividade constituída. Significa dizer que mesmo que o pai ou a mãe tenha sido induzido a erro, a reconhecer voluntariamente como filho aquele que não o é, seja por origem biológica ou jurídica, critério jurídico, e houve qualquer tipo de falsidade no registro, ainda que presente esses requisitos. Se a descoberta dessa situação se der muito tempo depois de estabelecido a convivência parental e aquele filho tiver naquele pai induzido a erro ou por falsidade que lhe registrou, se essa criança tiver formado com ele vínculos de convivência, de afetividade, na ponderação dos interesses entre a pessoa enganada e o melhor interesse da criança e do adolescente, prevalecerá este segundo. Significa dizer que é possível, sim, a anulação do registro, quando ocorrer erro ou falsidade, mas desde que não haja socioafetividade constituída. Não haja que aquele filho não tenha naquela pessoa que busca a anulação o seu referencial familiar, paterno ou materno. Isso não está na lei, isso é construção da doutrina e já referendado de maneira pacífica pela nossa jurisprudência. Bom, e aí, o que acontece? Só para a gente encerrar essa parte do reconhecimento voluntário, é preciso a gente lembrar do que eu falei agora há pouco, sobre a questão do consentimento do filho neste procedimento, que só existe quando os filhos são maiores. Para os filhos menores, como eles não tiveram a oportunidade de participar, até porque eles não tinham capacidade de discernimento para tanto, a lei oferece uma possibilidade de, ao atingir a maioridade, eles impugnarem o reconhecimento voluntário feito pelos seus pais ou por um deles. Então, o artigo 1614, ele estabelece um prazo de 4 anos a contar da maioridade ou da emancipação para que o filho possa impugnar a sua paternidade ou maternidade, constante no seu registro de nascimento. Isso aí independe de erro, independe de falsidade, independe de origem biológica, já que a filiação pode ter várias formas de constituição. O que interessa ao legislador é que o filho
enquanto menor, não teve a disponibilidade de saber do seu interesse naquele registro, naquele reconhecimento voluntário. Então, só que, até então, se discutia muito a respeito desse prazo do artigo 1614. Porque para a ação de reconhecimento de filiação, toda ação relativa a estado de pessoa, ela é imprescritível. Mas esse dispositivo estabelece um prazo de 4 anos, a contar da maioridade ou da emancipação, para a propositura dessa demanda, sob pena de decaimento do direito. Bom, o STF vem reiteradamente se manifestando da seguinte forma: se o objeto da ação é exclusivamente desconstituir a filiação, sem formar qualquer tipo de outro vínculo, se obedece o prazo do artigo 1614, esse prazo de 4 anos. Mas, se ao mesmo tempo em que eu quero desconstituir o vínculo formalmente estabelecido no registro, e substituí-lo por um outro, aí essa ação se torna imprescritível, já que a investigação de parentalidade, qualquer que seja a sua origem, ela não se sujeita a prazo. Ok? Bom, até aqui a gente está falando do reconhecimento voluntário, mas também existe a possibilidade do reconhecimento judicial, do reconhecimento forçado, quando o pai ou a mãe, eles não procedem a este reconhecimento. E o filho, para ver-se garantido o seu direito de ter na sua realidade jurídica a identidade com a sua realidade fática, ou seja, de no registro ter estabelecida a sua história de vida, seja genética ou afetiva, é possível demandar, por meio de ação judicial contenciosa, o reconhecimento do estado de filiação. Então, joga aqui na tela para mim, Bibiu. Quando a gente fala do reconhecimento judicial, a gente está falando da declaração de parentalidade. E aí eu chamo a atenção, porque o Código fala exclusivamente na ação de investigação de paternidade, lá no 1608. Mas por quê? Porque até então não existia nenhum tipo de questionamento quanto à maternidade. Porque a maternidade, ela era comprovada e visível, notória, por elementos muito característicos: a gravidez e o parto. Enquanto a paternidade, existia toda uma incerteza quanto à sua identidade, a relação familiar entre pais e filhos. Mas, apesar do Código falar exclusivamente em paternidade, é preciso a gente ampliar o conceito para parentalidade, que abrange pais e mães. Ah, mas quando é possível investigar maternidade? Existem situações comuns de troca de bebês na maternidade, existe a questão hoje possibilitada pelas técnicas de reprodução humana assistida, da cessão temporária de útero, ou vulgarmente, como é vulgarmente conhecida, a barriga de aluguel. Então, nesses casos, é possível sim investigar a maternidade a fim de formar o vínculo entre filho e mãe, além também de investigar a possível relação entre este filho e seu pai. Bom, então, como eu disse até aqui, todas as ações de estado de pessoa, elas são imprescritíveis. Então, eu posso demandar a qualquer tempo o reconhecimento desse estado de filiação. No caso da legitimidade, é o próprio filho, já que ele investiga quem é seu pai ou sua mãe. E como filho, muitas vezes a gente está tratando de crianças e adolescentes, e cabe ao Ministério Público a defesa dos interesses dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, em desenvolvimento da sua personalidade, então, tanto o filho, representado por um dos seus pais, já constantes no registro, ou o Ministério Público, eles têm legitimidade para propor esta demanda. Inclusive, é possível que, mesmo após o falecimento desta pessoa, que busca o reconhecimento, os seus herdeiros possam dar continuidade e até mesmo dar início a uma demanda que não havia sido proposta
em vida pelo suposto filho que não foi devidamente registrado por um ou por ambos os seus pais, certo? Então, nesse caso, havendo incapacidade ou morte do filho, é possível que os seus herdeiros deem início ou continuidade à ação de investigação de parentalidade. E aí, quem é que pode ser legitimado passivo? Quem é que pode ser réu neste tipo de demanda? A princípio, se a gente está questionando o estado de filiação e esse estado repercute na situação do pai e da mãe, então os réus da ação, em princípio, somente poderiam ser o suposto pai ou suposta mãe deste filho. Inclusive, existe um questionamento na doutrina a respeito de um possível litisconsórcio passivo eventual. Aquela situação, hoje muito comum, em função de toda uma liberdade sexual, de uma pessoa ter mantido relações sexuais com vários parceiros no mesmo intervalo de tempo. Não necessariamente na mesma relação sexual, mas que, em função da proximidade dessas relações sexuais desprotegidas, é possível, e não há como ter certeza científica a respeito de qual efetivamente foi aquela que concretizou a geração do filho. Então, esta mãe, na verdade, este filho, representado por sua mãe, pode ingressar com ação de maneira cumulada de litisconsórcio entre todos aqueles que têm a possibilidade material de serem pais do seu filho. Então, é possível demandar contra mais de um suposto pai. Esse entendimento trazido pela doutrina e já reconhecido em algumas ações judiciais. É possível também demandar contra os herdeiros do suposto pai ou da suposta mãe. Nesse caso, havendo mais de um herdeiro, é preciso que haja um litisconsórcio passivo necessário. Todos eles devem ser chamados à demanda. E aí, o STJ já vem decidindo, e esse entendimento referendado pelo Conselho da Justiça Federal, por meio de seus enunciados, a possibilidade de no litisconsórcio passivo desta demanda, figurarem os supostos avós, a chamada relação avoenga. Então, vamos lá. Joga aqui na tela para mim, que eu acho esse assunto muito importante e, geralmente, ele gera uma certa confusão, que é com relação à produção probatória nas ações de investigação de parentalidade. O que acontece? Em regra, dentro de uma ação civil, quando a parte não oferece defesa, significa dizer que incide sobre a demanda os efeitos da revelia, que significa que é como se fosse uma confissão ficta de que tudo aquilo que foi alegado pelo autor, pelo demandante, é verdadeiro. Isso não acontece nas ações de investigação de parentalidade. Não existe aplicação, ainda que a parte não se defenda, ainda que o suposto pai ou suposta mãe não apresente defesa nos autos, não há como se considerar verdadeiros os fatos alegados pelo suposto filho. E aí é preciso se instaurar toda uma instrução probatória, que se a relação que se questiona for uma relação biológica, ela pode ser comprovada por meio de um exame de DNA. E aí está uma pequena confusão que se faz em função da redação da súmula da súmula 301 do STJ. O que diz essa súmula 301? Teoricamente, parece dizer que a negativa do suposto pai ou da suposta mãe em se submeter ao exame de DNA, isso provocaria a presunção relativa de filiação. Mas não é bem assim. Ok, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso está certo. E a partir do momento que eu me recuso a fazer o exame, que pode afastar a relação parental entre aquela pessoa que está entre mim e aquela pessoa que está investigando uma possível relação de parentalidade, eu assumo os ônus dessa recusa. Mas não é a pura e simples resistência à realização do exame que fará incidir a presunção de parentalidade. A jurisprudência,
ou até o próprio CPC, ele diz o seguinte: primeiro, é possível o juiz formar o seu convencimento e, inclusive, determinar de ofício a instauração, a realização do processo DNA. Significa dizer, ele não precisa que a parte interessada peça, requeira a realização do exame. Se ele entender que este exame é essencial à formação do seu convencimento, ele pode exigir de ofício. Agora, não pode haver condução coercitiva, porque, como a gente já falou aqui, não há possibilidade de se exigir, de se obrigar à constituição de prova contra si mesmo. No entanto, essa presunção ante a recusa, ela deve ser avaliada em conjunto com todo o contexto probatório dos autos. Então, não é a recusa simplesmente que gerará a presunção. É preciso analisar esta recusa com todos os outros elementos presentes no processo, a fim de que esse conjunto probatório forme o convencimento do juiz da possibilidade concreta daquela pessoa a quem se imputa uma parentalidade efetivamente poder ser pai ou mãe do filho que a investiga, certo? E aí, com relação a essa questão do DNA, é preciso a gente ainda trazer uma outra circunstância que vem sendo apontada e decidida de maneira reiterada pelo STJ. É a chamada relativização da coisa julgada nas ações de investigação de parentalidade. A gente sabe que o exame de DNA é uma coisa muito recente, é nova. Então, os avanços científicos e médicos permitiram há pouco tempo, apenas há pouco tempo, a certeza científica a respeito dessa identidade biológica entre pais e filhos. Só que muito antes disso, nós temos várias causas que foram julgadas sem a possibilidade da submissão a este recurso de prova. E aí, apesar de encerrados, transitados em julgado, e teoricamente estas ações que não tiveram a possibilidade de fazer uso deste recurso, elas já estarem cobertas pelo manto da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, o STJ vem reconhecendo a possibilidade de sua relativização. Significa dizer o seguinte, que se a época em que a ação foi julgada não estava disponível a realização do exame DNA, apesar de transitada em julgado, é possível reabrir a discussão sobre aquela demanda a fim de se possibilitar o recurso a esse tipo de prova. Somente quando não era possível. Agora, se já estava disponível e a parte se recusou a realizar o exame, ela não pode se valer da sua própria torpeza, de comportamento contraditório para poder afastar eventual incidência de alguma condenação criminal que determinou a constituição do estado de filiação. Ok? Então, na próxima aula, a gente encerra esse assunto de filiação falando sobre as ações para a desconstituição do vínculo parental. Um beijo e até lá!